Eu só pediria, Sheila, para a gente encerrar às 8:55, que depois a gente vai ocupar a plataforma para uma reunião, tá bom? Claro, contigo. Com certeza. Não, tá tudo certo. Bem, então vamos iniciando aqui. Então, boa noite, né, a todos, a todas. Foi maravilhoso esse estudo que se encerrou, né, acabou se encerrando. E a gente vai fazendo umas perguntas, assim, mais do mesmo, até para ficar, assim, não só pelo deleite, né, sei lá, sem um fundamento, né, de aprendizado e de exercício do evangelho, mas é um deleite escutar, né, e aprofundar, e a gente vai dando sentido, assim, a todo o conhecimento que a gente vai angariando aí, nas segundas-feiras à noite, no sábado pela manhã, tem sido muito bom, né, a gente aprende muito, muito. E, então, a Lucy, né, me convidou para estar fazendo, enfim, conduzindo, né, esse horário das 20 horas, para os iniciantes, né, e já dizer que, né, embora alguns talvez estejam mais iniciantes aqui no grupo de estudo, né, todos nós, de alguma maneira, somos, né, ou temos contatos já, talvez milenares, né, com o evangelho, com o cristianismo. Então, tudo que a gente fala aqui, facilmente vocês vão assimilando, vão dando também sentido dentro daquilo que vocês já têm como experiência, né? Porque, via de regra, as pessoas também chegam aqui no espiritismo já vindo de uma outra, né, religião cristã em geral, ou, né, já vem de um berço espírita. Então, a gente sempre gosta, né, de fazer essa referência. E hoje, então, nos foi permitido, então, trabalhar um tema, e eu vou só colocar aqui para exibir, deixa eu ver. Aí você só me dizem se tá ok, eu vou também deixar ele em tamanho grande, né? Falar um pouquinho, então, sobre a lei do trabalho. E pensando, né, que a lei do trabalho, ela vai compor as leis da vida ou as leis de Deus. Então, na verdade, a lei do trabalho, ela faz parte, né, do decálogo das leis que vão compor, digamos assim, e orientar a nossa existência. E eu trago essa primeira, né, frase, assim, de João, no capítulo 5, versículo 17, que, a mim, particularmente, assim, é uma frase que, em muitos momentos eu recorro a ela, né, às vezes quando o cansaço se aproxima, quando às vezes o desânimo, as dificuldades se avultam, então eu procuro sempre rememorar esta passagem, né, onde Jesus diz, né, meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Então, na verdade, se Deus, né, se Jesus segue, né, obrando, trabalhando por nós, como que nós vamos nos dar o direito, né, muitas vezes de esmorecer, de desistir, de diminuir a nossa capacidade de contribuir nesta obra que é da nossa evolução, mas não é da nossa evolução como algo que me trará, digamos assim, um benefício material, mas sim me possibilitará um dia, né, conviver na mesma escala, se possível for, na mesma padrão vibratório de um anjo, né, ou de um padrão crístico. Então, nesse chamado, né, se Deus segue trabalhando, se Jesus trabalha também, quem sou eu para não fazê-lo? Então, eu começo pensando muito nesse sentido. E nós vamos encontrar, né, no Livro dos Espíritos, justamente essas leis, então, que são as leis morais, ou as leis de Deus, as leis da vida, né, em que vai estar lá, então, colocado, né, esse decálogo, digamos assim, das 10 leis que devem, digamos assim, nortear a nossa vida, a nossa existência. E a lei do trabalho, ela figura como a segunda lei, né? Ela só vem
atrás ou depois da lei de adoração, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas, que nós vamos ver assim ao longo agora do nosso estudo, que a adoração por si só, né, isolada, ela vira algo também estéril, e que essa adoração, ela virá primeiro, por óbvio, porque ao adorarmos, nós temos condições de integralmente aceitar, assimilar as leis de Deus em nossa vida. Então, fiquem bem à vontade, eu não enxergo quando vocês levantarem as mãozinhas, mas né, a Lucy e o Éder podem ir conduzindo e podem interromper e participar, perguntar bem tranquilo. Eu não falei isso logo no início, mas eu quero deixar isso bem, né, que o trabalho é a muitas mãos, né? Na verdade, estamos atentos, Sheila, pode tocar. Isso, se a gente ficar sozinho aqui, fica meio solitário o processo, né? E aí é interessante, né, porque nós vamos encontrar lá num livro, uma obra curtinha, né, do Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, que é o livro Dinheiro, e ele se dedica muito a discutir, né, a dimensão do trabalho. E aqui, pensando também, depois eu vou trazer um pouquinho mais, sobre essa ideia da remuneração em relação ao trabalho, que a gente vai ver que tem diferentes perspectivas ou diferentes manifestações. Então, na verdade, ele vai dizer assim, que nós precisamos responder, né, ao Senhor, a Deus, que nos serve por intermédio do trabalho incessante da natureza, com o trabalho infatigável do meu pensamento, dos meus braços, do meu cérebro e do meu coração, para que eles te levem à comunhão com o amor infinito. Então, aqui, né, Emmanuel já vai chamar a atenção, olha, nós temos que entender que Deus, né, está a serviço de nós o tempo todo. Jesus se desdobra para nos atender incessantemente, né, a todo instante, não para atender as nossas vontades, que são vis, que são muito ligadas ao campo da matéria, mas, na verdade, Jesus trabalha incessantemente para que todas as condições da natureza, as condições objetivas nos sejam dadas para que nós possamos fazer a nossa parte, que é qual? Né? O trabalho do nosso pensamento, dos nossos braços, da força física, mas também do cérebro e do coração. Então, nós vamos olhar sobre esses 4 aspectos, né, de que nós vamos ter que dispor para que a gente possa se levar e aí sim ter a comunhão com o amor infinito. E aí, né, Emmanuel chama atenção exatamente disso. Sem trabalho, a fé se resume à adoração sem proveito. A esperança não passa de flor incapaz de frutescência, e a própria caridade se circunscreve a um jogo de palavras brilhantes. E aí esse é o convite, né? Trabalhe e vive. Então, na medida em que a gente consegue viver, a gente, né, vai estar trabalhando, a gente vai estar desenvolvendo tarefas. E que Sheila, tu me permite uma fala, Sheila? Claro, por favor, por favor. Só volta um pouquinho no slide ali, se puder voltar um pouquinho, que na primeira parte ali, né, que fala da gente usar o nosso trabalho infatigável, o pensamento, os braços, né, para que a gente possa se elevar nessa comunhão com Deus. Eu lembrei de um personagem, Sheila, que tu gosta muito também, que é o Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Ele ficou tetraplégico e do pescoço para baixo não mexia nada. Ele ficou cego, só sobrou o cérebro e a fala. E o que ele transformou o cérebro e a fala? Num palestrante espírita. Levava a caminha, ele levava para as casas espíritas a cama de rodinha, e ele ia fazer palestra nas casas espíritas na época que não tinha tecnologia, né? E era um incansável, né? Então, ele não tinha limitação, né? Não se deu vencido, né? E através de um trabalho infatigável, né? Ele colocou o cérebro e a boca, porque os braços, as pernas, o corpo, né? Ele não tinha mais como colocar à disposição, né? Para conseguir essa comunhão com esse amor infinito, né? Só para reforçar
a importância e o exemplo, né? Quando às vezes a gente fica meio cansado, acha alguma coisa, eu me inspiro neles. Eu lembro do Jerônimo e aí tudo se renova, né? E eu sei que tu gosta muito dele também, que tu te inspira nele. Com certeza, né? E acho que ele usa também, né, essa dimensão aí do coração, né, Éder? Porque, na verdade, ele era só amor, né? Então, ele transbordava, né, esse amor, assim, essa compreensão, esse entendimento, né, essa frequência com o divino. Era, então, muito bonito. Realmente, para quem não conhece, né, eu sugiro que busque algumas passagens, assim, né, do gigante deitado, porque, afinal de contas, ele é, sem dúvida, uma demonstração de que o trabalho não é só, digamos assim, dentro das condições físicas, né? Pelo contrário, a gente pode, às vezes, não ter a mobilidade física, mas ter a capacidade ainda de, né, colaborar com a obra, né? Então, o trabalho é lei da natureza e, por isso mesmo, se constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem, a mulher, a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, lá no Livro dos Espíritos, a questão 674 e 675, né, vai ter essa, digamos assim, essa proposição de a gente entender que o trabalho é uma lei, né, que ela é uma necessidade, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba também tendo esse progressivo aumento do trabalho na medida em que a gente vai aumentando as necessidades, né, e os gozos. E isso, de alguma maneira, não é algo por si só negativo. Quando há o desequilíbrio, o exagero, né, é que a gente vai ter que observar, mas, na verdade, as necessidades vão aumentando, as possibilidades, digamos assim, de uma vida mais tranquila também vão aumentando na medida em que se trabalha mais. Haja vista hoje a própria tecnologia, né, afinal de contas estamos aqui hoje podendo dialogar por meio de uma ferramenta que foi muito trabalhada por muitas pessoas durante os últimos, pelo menos, 50 anos, né? Então, na verdade, ela também faz com que isso ocorra na nossa vida, né? E, bem, será que só é trabalho, então, essas ocupações materiais que, de alguma maneira, vão nos retornar na forma, digamos assim, do atendimento às nossas necessidades e gozos imediatos, né, aqui da nossa vida? E aí os espíritos vão dizer que não, que o espírito trabalha assim como o corpo, e toda ocupação útil é trabalho. Então, muitas vezes, e a gente estava falando no estudo anterior, né, às vezes as pessoas não têm, assim, um desenvolvimento intelectual, não são pessoas letradas, não desenvolvem um trabalho extraordinário, a princípio, do ponto de vista material, mas, na verdade, elas têm uma capacidade espiritual maravilhosa, magnífica, né, e que tem uma importância, e é tão interessante isso, porque eu me recordo, Éder, de uma história que tu contou já em vários momentos, eu já não me lembro mais só se era em São Cepé ou em Caçapava, mas daquele senhor que morava na rua, né, ou vivia meio que como indigente, e era um espírito de grande envergadura, e que veio, aceitou, né, como prova a pobreza extrema, né, mas que, na verdade, ele era um espírito iluminado, evoluído, né, avançado. Então, ele não estava, né, naquela encarnação desenvolvendo um trabalho remunerado do ponto de vista material, né, porque ele vivia, você até pode me ajudar aí a relatar um pouco da história, mas ele vivia, né, como um indigente, como um morador de rua, como uma pessoa muito pobre, que não trabalhava, ele pedia, ele vivia de doações, né, mas, na verdade, ele tinha um trabalho espiritual muito importante a ser realizado, e que ele tinha esse trânsito, né, na Terra, e que depois ele se libertaria e, bom, viveria outros processos, né. Então, acho que são exemplos, né, de que a gente vai entender que todo o trabalho é útil.
Então, também, né, se faz a pergunta, né, como poderia progredir a humanidade sem a pré-existência e resistência da alma, né? Então, o trabalho também, ele vem dentro dessa lógica de um progresso, e aí também do ponto de vista material, mas também espiritual. Se nós fôssemos, digamos, do berço ao túmulo, como é que a gente acumularia, né, esse monte de experiências, de conhecimentos, né, como é que se renovaria? Então, cada vez que né, as gerações novas viessem, elas viriam tábua rasa, né, elas não trariam, digamos assim, essas experiências anteriores. O que não é uma verdade, porque afinal de contas a gente vê, inclusive, prodígios, às vezes crianças, né, que expressam muito precocemente, digamos assim, dons musicais ou de matemática, sei lá, das mais variadas áreas, né, e que, na verdade, é o acúmulo, muitas vezes, desse conhecimento que nós vamos amealhando ao longo dos anos. Então, quer dizer que o trabalho que a gente desenvolve nesta vida, ele não se perde, na verdade, ele fica marcado, né, nas próximas encarnações, ou seja, tudo aquilo que nós estivermos aprendendo hoje, trabalhando hoje, desenvolvendo hoje, nós vamos ter a possibilidade de, em algum momento, mais adiante, em outras encarnações, inclusive, poder dispor, digamos assim, desse cabedal de informações. Então, de certa forma, lá no Livro dos Espíritos, na questão 676, nos é dito, né, de que o trabalho é um meio de aperfeiçoar a inteligência, e sem o trabalho o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho, da sua atividade. E até foi engraçado, porque hoje à tarde eu estava preparando o material, né, e aí minha filha disse assim, mãe, essa imagem aí não existe, ela é falsa, né, ela não é verdadeira, porque não foi assim a evolução, né, mas se nós formos pensar, né, todos esses indivíduos aí que estão na tela precisaram de diferentes formas trabalhar, né, precisaram desenvolver atividades, digamos assim, num primeiro momento mais físicas, né, puramente físicas, mas que também depois foram levando à necessidade de desenvolver outras áreas, não só da inteligência, mas nós vamos ver logo adiante também do sentimento, né? A Cris levantou a mão, Sheila. Por favor, Cris, pode falar. Sheila, é bem rapidinho, na verdade eu vou fazer algumas conexões. No sábado eu falei no Yuval Harari, num livro dele, e aí agora eu gostaria de retomar o livro Sapiens dele, que eu tô lendo, e ele traz toda essa questão evolutiva do homem, desde o Homo quase nada lá, o super, não antes ainda, do primeiro lá. Os Landertal, né, Cris? Isso aí, né, por acaso, né? E fala toda a questão do desenvolvimento da sociedade, da inteligência e da relação dele. Ele não fala desses homo, sabe? E falando, inclusive, das diferentes tribos e da quantidade de evoluções diferentes que coexistiam no mesmo período. Então, assim, ele não fala especificamente no sentimento, mas ele fala nas relações entre os moradores de uma mesma tribo e a relação intertribal, assim, se eu posso dizer dessa maneira, né? Mas como eles se confrontavam. Então, eu acredito que, assim, éramos nós, né? Fomos nós. Faz uma trilha histórica bastante interessante, em que em algum momento alguns momentos a gente teve nessa evolução, né? Então, quando eu conseguir terminar de ler o livro, porque eu tenho outras coisas, eu quero conseguir fazer um paralelo de algumas pontas pra gente trazer para cá, porque eu acredito que é bem importante, porque essa evolução da sociedade, além da arte, para mim, que faz parte da minha pesquisa, mas o espiritismo ela fecha perfeitamente, porque hoje nós somos melhores do que ontem. Então, o que nós viemos aprendendo na história da sociedade para chegar até onde nós chegamos, né? Só diz quem é o autor, Cris. Quem é o autor do livro? Yuval Harari. Bota no chat. Boto, sim. Eu vou até o link
e do livro, que aí quem tiver interesse, eu comprei e-book na Amazon. Era bem baratinho e rapidinho de ler. Tá ótimo. Então, essa contribuição, ela é fundamental, né, porque a gente sempre tem que lembrar, né, não é nem só entender, mas é lembrar que as nossas encarnações são solidárias umas às outras, né, então não existem outros seres, éramos nós que estávamos lá e que fomos progredindo. Então, se lá no início da nossa caminhada como homens alguma coisa, nós tínhamos muito mais a força física, e tem um vídeo muito interessante, assim, disponível no YouTube, até acabei não preparando para trazer para cá, né, mas quem quiser assistir, que é um vídeo que ele mostra quando, na verdade, o homem deixa de ser caça e passa a ser caçador, porque até então ele dependia, né, de encontrar presas mortas ou, né, conseguir atacar, digamos assim, uma presa em grupo, né, 4, 5 homens, e conseguir, de alguma maneira, né, abater aquela presa. E justamente nesse vídeo mostra quando o homem descobre a pedra lascada, né, e que ele percebe que ele vai ter capacidade, digamos assim, de machucar uma presa, de abater uma presa, a partir, né, daquele grande passo que ele dá, né, ele se corta com uma pedra e ele percebe que ali existe uma possibilidade, se ele se cortou, ele pode cortar a presa, e aí ele passa, né, a ter um domínio maior, digamos assim, em relação à própria natureza e em relação à sua própria condição objetiva de vida. Mas ali a gente tem que entender que estava muito ligada às questões materiais, né, de sobrevivência, de um primitivismo, né, de poder simplesmente acordar no dia seguinte, poder sobreviver, alimentar-se, manter, né, seu grupo, digamos assim, familiar, seus filhos, enfim. E que, na medida em que vai se ampliando as necessidades, em que a sociedade vai se complexificando, e até o Aloysio Elias tem um dos últimos miudinhos aí, ele fala sobre essa questão da sociedade moderna, né? A sociedade moderna, ela tem um nível de complexidade muito grande, mas ao mesmo tempo que nos oportunizou um avanço, digamos assim, do ponto de vista tecnológico, de conforto, de tranquilidade, de segurança, né, e ele brinca, né, hoje, imagina nós na quarentena se a gente tivesse que sair para caçar, né, a gente só precisa levantar, atravessar o corredor e chega na geladeira, mas ele, né, faz essa brincadeira. Então, esse tempo que sobra, isso está lá no Consolador também, né, na obra que a gente estuda nas 19 horas, que vai dizer que a gente avançou muito, né, do ponto de vista tecnológico, de dar conta dessa realidade objetiva, para quê? Na verdade, como um plano para que a gente pudesse passar a dedicar-se a desenvolver outros aspectos da nossa condição humana, mas, e sobretudo, espiritual. Porque, na verdade, o trabalho material, ele está muito ligado às questões para dar conta da nossa vida cotidiana, né, do alimentar-se, do vestir-se. Mas em que momento nós dedicamos o tempo para fazer nosso alimento espiritual? Se não quando nós temos ampliado essas possibilidades, digamos assim, de tempos, né? Porque a gente já tem mais tempo livre hoje, se a gente for pensar com as nossas condições. Mas o que a gente está fazendo hoje com os nossos tempos livres? Enchendo de mais coisas para atender, via de regra, demandas que são materiais e não espirituais, né? Então, entender, né, que, na verdade, isso está ali nessa obra também, Dinheiro, né, do Chico Xavier, de que na abastança, na carência, na direção, na subalternidade, não menosprezes agir e servir, porque o trabalho, nas concessões do espaço e do tempo, é o talento comum a todos. E aqui eu queria chamar a atenção, né, nessa fala, que a questão do trabalho, ele vem nessa fala como um talento que é comum a todos.
e que nos dado uma concessão do espaço e do tempo para que ele seja desenvolvido, né? Mas aí nós temos que abrir essa caixinha, né? Por quê? Porque, na verdade, nós ficamos muito focados, digamos assim, em desenvolver o nosso talento que é material, né? E não aquele talento que vai nos levar a fazer a união com o divino, ou que nos engrandece rumo às esferas superiores, que é para isso que o trabalho se destina. Então, quanto mais tempo nós tivermos livres, digamos assim, pelo conforto que nos foi dado pelo progresso material, todo esse tempo precisaria ou deveria ser usado para o nosso progresso espiritual, o que de verdade a gente acaba não fazendo, né, e muitas vezes. E até eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que ele fala, lá em 2017, até bem interessante, uma palestra que eu não conhecia, assisti recentemente, e que ele vai dizer, né, que hoje nós trocamos coisas tão importantes, assim, tão caras, né, tão relevantes, digamos assim, à custa, digamos assim, de um conforto, de um benefício. Por exemplo, né, a gente não leva mais os filhos para a escola. Porque hoje é mais barato pagar um Uber, né, para mandar os filhos para a escola do que eu levar. Mas que coisa melhor do que a gente deixar um filho no portão da escola, ver como é que ele entra, quem são os colegas que o recebem, se ele chega na escola angustiado, se ele chega feliz, né, se ele chega e já encontra amigos, se ele fica num canto. Isso tudo, hoje, né, quando a gente diz, não, é melhor ir no Uber, que eu não perco tempo, eu continuo fazendo minhas coisas, eu estou me despindo, né, do lugar de ser mãe, de uma responsabilidade que é espiritual, né, para dar conta de uma responsabilidade meramente material. E eu acho que é isso que nós temos que entender, que esse talento que nos é dado não é dado para o uso irrestrito. Ele é uma concessão de tempo e espaço. Ele é para um fim determinado, é para nossa reprodução material, mas não para nossa elevação espiritual, se utilizado dessa maneira, né, como muitas vezes a gente acaba usando. E eu tenho uma passagem aqui que eu achei muito interessante, que é da obra Conto dessa e de Outras Vidas, que ficou um pouquinho longo, mas eu vou tentando fazer, se vocês quiserem fazendo a leitura, fiquem à vontade, né, cada um tem um jeito de usar o recurso, mas é uma passagem muito interessante e que eu fiquei pensando assim, quando eu leio isso, sempre fico me perguntando, né, o que foi programado, né, o que eu acordei em fazer do ponto de vista do trabalho quando eu saí lá da erraticidade. Eu sempre me preocupo muito com isso, assim, fico pensando, né, nossa, que tarefa que me foi dada, assim, né, o que eu preciso fazer, qual é a minha, né, o que eu preciso cumprir, digamos assim, nessa encarnação. E aí eu me assusto muito quando a gente vê uma história do Secundino, né, o Secundino conta, né, essa história renasceria, então, entre os homens para socorrer crianças desamparadas. E, para isso, organizou-se-lhe grande missão no plano espiritual. Deteria consigo determinada fortuna, a fortuna produziria trabalho, o trabalho renderia dinheiro, e o dinheiro lhe forneceria recursos para alimentar, vestir e educar 2.000 criaturinhas sem refúgios domésticos. Olha a espiritualidade, né, se organizando, então, por um trabalho maravilhoso do Secundino. Lisel, o instrutor desencarnado que o seguiria entre os homens, dar-lhe-ia em tempo devido o necessário suprimento de inspirações. Então, ele veio já, né, com esse apoio, todos viemos, mas ele veio, né, com o apoio do Lisel. E que, então, Secundino encarna, né, desde a infância, era, né, ele refere que era um tarefeiro que parecia encouraçado contra a doença, ele nunca ficava doente, ele nunca estava indisposto, ele estava sempre bem, sempre ativo, né, e em todas as particularidades da luta, contava com a afeição de Lisel, e muito cedo viu-se em contato com amigos espirituais que não só lhe apareciam em sonhos,
como também através dos médios com os quais entrasse em sintonia. Então, veja, Secundino estava tudo certo, né? Estava tudo organizadinho para o trabalho dele maravilhoso que ele deveria desenvolver. Então, o Secundino seria, sim, o protetor dos meninos desamparados. Entretanto, considerando as necessidades do serviço, que pedia dinheiro em oração. E o dinheiro chegou, abundante. Ao influxo do amor providencial de Lisel, sentia-se banhado em ondas de boa sorte. Secundino, porém, começou, né, entrou numa batalha moral. Lisel falava em crianças e Secundino falava em ouro. Então, protegeria a infância desditosa, meditava convicto. Contudo, antes precisava escorar-se, garantir a família, assegurar a tranquilidade e arranjar cobertura. E aqui diz, né, que então ele amealhou muito dinheiro, muito recurso, né, ele lidava com manganês, ouro, enfim, e ele realmente, assim, juntou uma verdadeira fortuna, e que era muito mais que suficiente, digamos assim, daquilo que se esperava para dar conta dessas 2.000 criancinhas, né? Então, o que acabou acontecendo é que ele se viciou, né, se algemou, digamos assim, ao lucro, né, ao dinheiro, e ele até lembrava dos antigos projetos, mas, na verdade, ele começou a dizer, mas isso é obra para o governo, né? Tô com outras coisas na cabeça. Então, ele veio com com esse trabalho, com essa tarefa, em que ele precisaria, sim, desenvolver o trabalho material, porque ele precisaria para angariar esse recurso, para produzir esse dinheiro para sustentar essas crianças, mas, na verdade, ele tinha um trabalho moral a ser desenvolvido, né, um trabalho espiritual, de caridade, que precisava ser desenvolvido e que estava sendo, né, determinado a ele. E apesar, né, desses deslizes, Lisel acompanhava e agoniava-se para que Secundino voltasse a pensar nos meninos sem ninguém, e ansiava, né, por rever-lhe o ideal de outra época. E aí, eis que um certo dia, né, ele tinha ido para uma grande empresa e a descer do seu luzido automóvel, diz lá, né, Secundino não percebe uma pequena casca de banana estendida no chão, e apesar de Lisel suplicar, né, auxílio dos amigos espirituais, o negociante endinheirado pisa em cheio no improvisado patim, perdendo equilíbrio em queda redonda. Fratura a cabeça, o fêmur, surge a internação hospitalar, contudo o coração cansado não corresponde aos imperativos do tratamento. E aí o que acontece? Tá ele lá, num leito, né, luxuoso, suntuoso, mas se dá conta, né, como um missionário frustrado, fracassado. E agora, ali no leito de morte, ele se dá conta, né, de que ele tinha um compromisso com as criancinhas rejeitadas. E ele chora, pede mais tempo para ficar na Terra e para realizar o grande plano, mas, né, ainda com o apoio de Lisel, seu instrutor, ao notar-lhe o sentimento puro, chora também, né, então nossos amigos, né, nossos anjos guardiões muitas vezes choram com a gente também, porque a gente faz as escolhas equivocadas, né, no entanto, emocionado, consegue lhe dizer apenas, meu amigo, agradeçamos ao Senhor e a casca de banana, a felicidade do reequilíbrio. Seu ideal voltou intacto, mas agora é tarde. Esperemos que o berço lhe seja propício. Então, nessa passagem, né, relatada, né, pelo irmão X, ele vai nos dizer, né, que muitas vezes nós temos uma missão, temos um trabalho, né, temos um trabalho importante pela frente, mas acaba que a gente se enlia, né, no poder aquisitivo, como diz, né, Emmanuel, lá na lição 4, observemos, no ouro terrestre, né, mas a gente precisa entender que, ainda que a riqueza, né, material, ela muitas vezes, ela vem como um auxílio, né, digamos assim, um dispositivo para que a gente possa fazer grandes obras, nós não podemos esquecer, né,
que a gente tem que ter o conhecimento, o discernimento, essa capacidade de seguir em diante pelas nossas virtudes e não por aquilo que nos gera tão somente o prazer imediato, e que às vezes é mais fácil, né? Parece que às vezes ele tem, digamos assim, um resultado mais imediato, mas que acaba nos esvaziando. Então, diz, né, Emmanuel, examina tuas conquistas de segurança pessoal e não passes de largo à frente dos caídos em desânimo ou desesperação. Quem será mais rico de verdadeira felicidade? O homem que agoniza sobre um monte de ouro ou aquele que pode respirar os perfumes do vale entre a paz do trabalho e a misericórdia da luz? Então, né, se a gente for pensar aí, né, o personagem anterior, ele teria tudo, digamos assim, para ter uma vida maravilhosa, né, avançar, amealhar tesouros imperecíveis, né, desenvolver virtudes, poder realmente ficar quite, digamos assim, com a sua tarefa. No entanto, acabou que se desvirtuou completamente, né, se deslumbrou, se distraiu. E aí a gente precisa, às vezes, olhar também, porque a gente está fazendo. Não sei se tiver alguém para falar, pode falar, porque eu não enxergo. Eu queria fazer um comentário, Sheila, bem importante. Pode fazer. É muito rico esse material que tu nos trouxe, né? Porque o secundino somos nós, né, Sheila? Nas devidas proporções, né? Quando a gente faz o planejamento reencarnatório, né, fica a turma lá fica torcendo, fica auxiliando, a gente nunca está desamparado para fazer aquilo que nos cabe aqui. E é lógico que a gente não veio para atender 2.000 criancinhas ou construir um albergue, uma creche. A gente veio, às vezes, só para ser pai e mãe, né? Ou um bom filho, né? Ou um bom irmão. E sendo que só para isso nós já necessitamos de amparo. E às vezes nós fazemos que nem o secundino, né? Nós estabelecemos as nossas necessidades não como sendo as reais, mas aquelas que estão pautadas naquele interesse de conquista que é que se pode ter entre o berço e o túmulo, né? Então, como fala lá no livro dos Espíritos, a questão de como se entende a felicidade, né? Do ponto de vista material, isso serve para nós, né? A posse do necessário. Então, primeiro a gente estabelece qual é a nossa necessidade, a gente vai trabalhar para atender elas, né? O problema é que a gente superdimensiona as nossas necessidades. E aí tu tem que gastar muito tempo para isso. E aí tu deixa de levar o filho na escola, tu deixa de prestar atenção no olhinho dele quando chega em casa, né? Tu falha como pai, tu falha como mãe, tu falha como marido, né? Porque tu fica atendendo essas necessidades, né? Ou gastando o teu trabalho, né? Em algo que está além daquilo que está vinculado. E a gente só reencarnou para dar conta daquilo que nós ficamos comprometidos, né? Porque quando nós reencarnamos próximo, né, daqueles com o qual nós nos comprometemos, ao qual nós caímos junto. E aí isso inclui todos esses elementos, os parentes consanguíneos, né, que trazem conosco essas verdadeiras escolas de aprendizado constante, para exercício da paciência, do perdão, da misericórdia, enfim. Então, é muito rica essa fala do secundino, no sentido de que nós somos o secundino, nós temos o mesmo amparo. Então, em algum momento a gente tem que parar, né? E como diz o Zé, eu adoro uma fala do Zé, que nós temos que recalibrar nossa bússola, né? Em acordo com aquilo que nós viemos fazer aqui. Nós não nascemos para ser palestrante famoso, nós não nascemos para ser presidente de casa espírita, nós nascemos para ser pai, mãe, filho, irmão, amigo, né? É para isso que a gente veio, para ser eficiente nisso. Então, quando tu fala dessa forma carinhosa que o Aloysio fala aqui, a gente às vezes perde de levar um filho na escola, né? Porque se apega às facilidades, né? Para ter essas facilidades precisa de dinheiro, né? E esse tempo está sendo ocupado com o quê, né? Na ociosidade ou com algo que não é tão necessário? Porque quando a gente fala em filho, a gente fala assim, eu me preocupo com
os meus filhos, né? A gente se preocupa com os filhos, mas a gente não se ocupa com os filhos, é diferente. Para se preocupar com o filho, tu vai lá e recheia a conta bancária dele, né? Mas ocupação precisa de 1, 2, 3, 4, 5 horas, precisa parar um pouquinho, sentar junto, né? E ter aquele foco da missão de pai e mãe, porque quando a gente retorna para o mundo espiritual, vão perguntar, e aí, deu conta da tua missão, né? Fez o que tinha que fazer, e às vezes o que eu tinha que fazer era só fazer com que aquele filho, com certas tendências, né, eu conseguisse direcioná-lo para o bem. E quando a gente falha nisso, por estar secundinando, digamos assim, né, a gente depois carrega grandes amarguras e grandes sofrimentos. Aí nós precisamos de mesa mediúnica, né, para poder receber o lenitivo, né? Com certeza. E isso é uma coisa bem interessante, né, Éder, quando eu estava estudando, assim, que nós somos preparados, né, para esses trabalhos, para essas tarefas, que são de cunho, digamos assim, compulsório, obrigatório, afinal de contas a gente pactuou que viria fazer isso. E ao mesmo tempo vai sendo nos dado todas essas possibilidades. É bem interessante porque no secundino vai aparecendo, né? Ele não fica doente quando é jovem, ele se interessa pelo assunto, né, das crianças abandonadas no noticiário, ele sonha, ele tem intuições, ele tem tudo aquilo ali que ele precisa, ele vai sendo realmente preparado. Assim como nós somos preparados, né? E eu estava fazendo essa relação, né, quando eu estava estudando, por exemplo, eu, né, que sou assistente social, para eu me tornar assistente social, eu tive que fazer uma faculdade, fiz a graduação em serviço social, que me habilitou, né, a ser assistente social. Para eu ser professora de serviço social, eu precisei fazer mestrado para poder me tornar uma professora de serviço social. Para me tornar uma pesquisadora, eu fui lá e fiz o doutorado em serviço social. Então, isso tudo, para mim, né, demoraram-se exatos 12 anos, né, para eu me tornar, digamos assim, né, assistente social, professora, pesquisadora. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas atravessaram meu caminho, muitas possibilidades foram, né, ofertadas a mim, muitas dificuldades também, mas eu tive que ir fazendo essa preparação para poder fazer, para exercitar. E nessas questões também, nesse particular das nossas famílias, nossas tarefas, também vai nos sendo dado capacidade, né? Pelo exemplo dos nossos pais, pelo exemplo de alguém próximo, avós, amigos, enfim, nós vamos sendo sempre acolhidos e orientados para desempenhar esta função, esse trabalho que nos foi, que nós pactuamos, né, lá na erraticidade que a gente viria desenvolver aqui. E aí é interessante porque a gente às vezes não escuta, né, esses auxílios, a gente não escuta esses apelos, esses chamados, né, e a gente acaba se cegando exatamente por isso, por essas coisas mais mundanas. E aí a gente tem que entender que o trabalho, ele tem um valor na nossa vida na medida em que ele nos faz renovar os propósitos. Porque se é para fazer a mesmice, né, se é para fazer mais do mesmo, na verdade não tem porquê. E aí tem uma história muito bonita também, que eu nem trouxe assim ela na íntegra, mas só para, né, falar, que é na obra Hora Certa, Notas da Vida, e que relata de uma situação de um psicólogo que estava na recepção de uma grande empresa, e que ele estava ali para testar as pessoas que iam chegando, né, porque ele era o recrutador, mas ele se dava conta que lá na salinha do recrutamento, as pessoas apresentavam outros comportamentos, que na verdade não eram verdadeiros. Então o psicólogo foi lá para frente e ficou recebendo as pessoas. E aí foi bem interessante, porque chegou um primeiro, né, e aí ele se fez de conta que ele era recepcionista, né, e perguntou, você tem conhecimentos sobre as lidas domésticas, aparelhos domésticos? E ele disse que sim, que ele tinha, mas que ele detestava trabalho dessa natureza. Mas que ele ia ali, né, que ele iria ali só para... Peraí, vou ter que dar conta aqui da minha fera. Vem aqui.
Pega a Vika, cara. Tem coisas, né, da live. E acabou que ele, né, então disse, olha, sinto muito, mas aqui você não vai encontrar emprego dessa natureza, né? Parece que as vagas não estão disponíveis. Então, ali para o recepcionista, ele disse que ele odiava aquele trabalho ali, que ele estava se colocando na vaga, né? Depois chegou uma moça que também disse que ela queria ser recepcionista, mas que ela detestava lidar com o público, que ela não tinha paciência, ela achava as pessoas insolentes. E assim foi indo, foram chegando vários, né? Candidatos a determinados cargos e que, na verdade, aquelas pessoas detestavam, né, o trabalho a que se colocavam. E aí, né, o fechamento é de que ali, então, né, os espíritos estavam observando aquela cena, né, Emmanuel vai dizer que, na verdade, aquele psicólogo estava esse movimento. E aí ele diz, né, fechando assim, quem quiser a felicidade de se engajar em um serviço respeitável, que procure amar a sua própria tarefa, que saiba cultivar a paciência incansável e que aprenda a sorrir. Então, eu achei tão interessante, né, porque afinal de contas, as pessoas muitas vezes buscam tão somente um cargo, né, uma posição, algo assim, e que não a realiza, mas que também não tem um compromisso, inclusive, no seu processo evolutivo, porque trabalho perpassa também como uma experimentação, um aprendizado, né, evolutivo. E para isso, né, encerrando já aqui a nossa apresentação, né, eu trago essa imagem e chama a atenção, né, de que nós precisamos sempre de pelo menos 3 movimentos, né, que é relacionado à ação, o esforço e a atitude. Então, para o nosso trabalho se desenvolver, tanto do ponto de vista material, mas sobretudo aqui, que a gente, né, precisa entender do ponto de vista espiritual, nós precisamos ter essa capacidade de agir, né, na verdade, de sentir, de pensar, de falar, de agir sempre alinhado, né, ao evangelho. Para isso, nós precisamos de esforço, disciplina, repetir, acertar, né? Sempre digo, a gente tem que evitar de pedir, tem que pedir desculpa, mas a gente tem que evitar de construir situações que a gente tenha que pedir desculpa. Porque toda vez que a gente pede uma desculpa é porque a gente está errando. E às vezes a gente fica errando do mesmo jeito. Então a gente precisa se esforçar para superar essas dificuldades, né? E aí vem, então, essa atitude. Que atitude que a gente espera, né? Uma atitude que comungue com o evangelho, que comungue, né, com os pressupostos cristãos, que é para isso que a gente está aqui dentro dessa seara. Então, trouxe alguns elementos aí para a gente poder pensar, né, a lei do trabalho, enfim, e acho que fica, né, essa reflexão, se alguém mais quiser contribuir, colaborar com alguma observação, dado o adiantado da hora e o próximo compromisso aí na sequência, né, por favor, fiquem bem à vontade. A Lucy quer falar um pouquinho. Fala, Lucy. 3 minutos. Tá, obrigada, então, Sheila. Eu lembrei, quando eu estava falando, eu lembrei da palestra da Sabrina, né, sobre os animais, né, e aí lembrei que ela falou dos reinos, né, então, que nós, quando alcançamos a razão, né, nós ficamos, vamos dizer, com E maiúsculo de espírito, né, isso está no Livro dos Espíritos, e que o mineral trabalha lá, né, ao primeiro, com a atração, né, o mineral vai se formando, ele trabalha também. O vegetal com a produção de alimentos, trabalha a sua seiva, seus galhos para fornecer frutos, etc. Então, o homem tem que trabalhar também para honrar todos esses seres da criação de Deus, né, os minerais, o vegetal e os próprios animais, e tem que trabalhar, né, trabalhar para crescer, para sua evolução. Então, aí, e também
tem os livros que mostram para a gente que na espiritualidade se trabalha muito, que no planejamento reencarnatório se trabalha muito. Ali no caso que tu falou ali do secundino, para determinar, a pessoa vem para ser um médico, para ser um professor, então eles têm que treinar e trabalhar suas habilidades lá, né, na cidade, para depois chegar aqui e já ter todo aquele preparo, né, um preparo de um que vai ser médico, é diferente de um que vai ser um pesquisador, um professor, né. Então, eu só uns 30 segundos aqui, um versinho do Casimiro Cunha, que a Sabrina falou no final da palestra dela, ela fala dos animais. Casimiro Cunha, então, na Cartilha da Natureza, diz assim: ampara-nos sempre que possas, nas horas da tua lida. O animal de tua casa tem laços com a tua vida. A lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens e os dos animais. É isso a contribuição. Bem lindo. Quem quiser depois também pode buscar essa passagem aqui belíssima do André Luiz, né, que é a medicação espiritual, que ele traz a questão do trabalho, né, que eu acho muito bonito. Mas aí depois fica como dica aí de estudo complementar. Muito obrigada, Lucy, pela tua contribuição, muito importante também. Tá bem, pessoal? Não sei se alguém mais gostaria, se não, encerramos por aqui. Senhor Éder, devolvo a palavra. Muito obrigado, Sheila, pelo excelente trabalho aí, né? Muito bom. Tu trabalhou bem para não mostrar o trabalho, né? A importância de que a gente tem que seguir aí os passos do Cristo, que continua trabalhando, né? Pela harmonia do nosso planeta, pelas melhores condições da gente poder usufruir, né, as nossas encarnações, para que a gente consiga dar conta daquilo que nós nos comprometemos, né? Então, a todo momento, a qualquer hora, a gente está convocado ao trabalho, seja espiritual, seja o trabalho material, seja o que for, né? Sempre se pode fazer alguma coisa, né? Não precisa esperar se aposentar para fazer isso, porque às vezes a gente pode desencarnar antes, né? Aí no dia que se aposenta, desencarna, e aí fica pendente aí o compromisso, né? Muito obrigado aí pelo trabalho, Sheila, né? Vamos fazer uma prece de encerramento, né? E antes convidar para a live de quinta-feira com o Lisandro, né? O Lisandro e o Luciano vão falar da importância da evangelização, aí fica o convite, né? A gente vai estar publicando logo em seguida aí os convites, os cartazes aí com a Luz e o pessoal do ACOM, e compartilhem, multipliquem isso nas suas redes sociais, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas que, porventura, tenham interesse nessa temática aí, tão importante que é a evangelização das crianças, que na verdade são espíritos, né, milenares, né, aguardando aí o nosso movimento em prol da evolução de cada um. Vamos fazer uma prece de encerramento, né? Quem gostaria de fazer a prece? Seu Carlos Décimo Martins, poderia fazer para nós, meu amigo, a prece? Sim, poderia. Bem, então nesse momento, fechamos os nossos olhos físicos e abrindo nossos olhos para a espiritualidade, pedimos ao Deus, nosso Pai, que nos ilumine e que nos proporcione sempre pensamentos de paz, pensamentos de harmonia, e que possamos nos dedicar a cada dia, cada hora, cada momento, a atendermos a esse chamado que nós recebemos de conhecer a doutrina espírita, de conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus, de conhecermos o Evangelho, para que nós possamos doutrinar e também sermos evangelizadores à medida da nossa capacidade, à medida do nosso envolvimento, da nossa disponibilidade, do nosso crescimento, da nossa evolução, e também que sejamos, no dia a dia, trabalhadores para um mundo que seja um mundo melhor, atendendo aquilo para o qual nós viemos a este mundo.
Agradecemos a Deus Pai e pedindo muita luz e muita proteção, agradecemos e pedimos também que o nosso dia a dia seja voltado cada vez mais para o nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, e boa semana para todo mundo. Até semana que vem. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, beijos.